Olá, meu nome é Ismael Júnior, eu sou trader e engenheiro de automação e hoje eu quero falar um pouquinho sobre carreira. Eu tô num momento bem interessante da minha carreira como trader. Para quem não me conhece, eu tenho um copy trade pela Neológica. Hoje, em torno de 200 pessoas, é o mais bem avaliado, destaque do mês, como o melhor copy trade aqui do Brasil. E eu quero usar um pouquinho desse momento para falar um pouquinho sobre pontos que me ajudaram muito na carreira a chegar aqui, que talvez não sejam tão óbvios, tá? Hoje, quando a gente fala sobre carreira de day trade, você abre o Instagram para procurar informações sobre como se tornar um profissional, normalmente essas informações que são passadas não são de confiança, né? São informações que tem sempre ali um intuito por trás, que seja vender alguma coisa ou a autoafirmação, como é o caso dessa galerinha de 20 e poucos anos que o verdadeiro negócio deles é estar, enfim, hypado no Instagram e no YouTube. Eu recebi uma mensagem no Instagram semana passada comentando sobre a pressão de operar num copy trade, né? A pessoa estava falando que, cara, eu não consigo imaginar como é que é operar para 200 pessoas, sendo que às vezes eu sozinho ali já faço besteira. Eu imagino como é que você é a sua cabeça para operar para tanta gente assim. E andei pensando sobre esse assunto e, da minha opinião, é o seguinte, tá? Eu acho que isso me ajuda. Você para pensar por que uma empresa funciona, por que ela dá certo, você vai entender que a estrutura de uma empresa ela é desenhada para que ela possa seguir uma hierarquia, né? Então, você, vamos supor, eu trabalhei com SAP, você não é só o consultor SAP, você tem, para quem responder, você tem o seu gerente de projeto que você tem que mostrar o que você fez, o gerente de projeto tem o supervisor dele, o diretor, o dono do projeto, e tudo isso é desenhado para que você não faça só o seu trabalho, para que você faça o seu trabalho, preste contas do seu trabalho e seu trabalho possa se conectar com o outro trabalho. Essa estrutura, ela é maçante para quem está nela. Muitas pessoas saem do mercado de trabalho e vêm para o mercado financeiro com uma ideia de fugir disso, mas elas não se dão conta que é essa estrutura que faz tudo funcionar, que deixa as coisas de pé, que nós, seres humanos, funcionamos muito melhor numa escala de hierarquia. Pensando assim, quando eu sento para operar, na minha cabeça é muito claro, eu fico pensando, o que eu vou fazer agora? É justificável? Eu sei que enquanto eu estou operando, tem 200 pessoas que me seguem, que estão na tela assistindo operar com a conta deles. E a minha pergunta sempre esquece se vai acertar ou errar, eu não controlo isso, mas o que eu tô fazendo é justificável? Eu consigo justificar isso de uma maneira inteligente? Se a resposta for sim, eu tomo a decisão. Se a resposta for não, eu saio dela, da posição, estopo ou nem entro. Agora, eu sei que daria para replicar isso, certo? Por uma pessoa só, mas a chance da sabotagem quando é só você, ela, na verdade, aumenta muito. É claro, eu não tô falando que com pressão é mais fácil. É, de fato, muito mais difícil. Mas ela ajuda. Algumas pessoas, você dá pressão para elas, elas espanam. Elas não funcionam bem. Outras pessoas brilham, aparecem, conseguem executar com maestria. E se você se olha nessa situação como sendo uma pessoa que, quando tá com pressão, consegue manter o equilíbrio, o que eu aconselho você, tá? E esse é um conselho de carreira mesmo, para que a sua carreira como trader realmente funcione, você que está operando sozinho. Tenha supervisores para sua operação. Compartilhe a sua tela com alguém. Compartilhe o seu resultado diariamente com alguém. Tenha um gestor de risco que esteja olhando o seu resultado diariamente. Pode ser um mentor, pode ser a sua esposa, pode ser o seu melhor amigo que é trader também. Mas a simples ideia de prestar conta, tá, do que você está fazendo vai te colocar num trilho muito mais assertivo, tá? E também muito mais ético, tá? A chance de você manter a sua moral e a sua ética quando você está sendo supervisionado é muito maior, você sabe disso. Por exemplo, o que você faz quando você está sozinho no celular e não tem ninguém te olhando? Quando você viajou para um lugar que você não conhece ninguém te conhece, você sabe que isso mexe um pouquinho com a cabeça do ser humano. Então, dá para usar esse mecanismo a seu favor, se você quiser. E qual que é o desconforto disso? Claro, é contraintuitivo, ninguém quer isso, ninguém quer uma pressão extra, ninguém quer funcionar à base de um incentivo forçado que vai te trazer restrições. E essa mentalidade acaba sendo até maior e mais forte do que a própria vontade de fazer dinheiro. Como, por exemplo, eu estou passando essa informação para você. Você agora tem. Quantas pessoas que estão assistindo esse vídeo você acha que vai fazer de fato? Mesmo sabendo que o que eu estou falando faz sentido, é certo,
tá embasado, mesmo sabendo disso, lá no fundo você sabe que eu tô certo, você vai buscar explicações aí pra você não fazer. E infelizmente essa é a mentalidade de 90, 95, 97% das pessoas, né? Você só transporta isso pro mercado e você tem a mesma porcentagem de traders que tem sucesso ou não, tá? Não é uma relação da profissão, é sim uma relação de como o nosso cérebro funciona, né? Você conseguir vencer essas coisas em prol de ser melhor, difícil pra caramba. Quer saber um pouco mais sobre o trabalho de copy trade que eu tenho? Esse copy trade foi o destaque da Nelogica no mês de setembro, tem ganhado as melhores avaliações até aqui e foi premiado como o melhor copy trade do Brasil. Bom, não vou tirar o seu tempo do vídeo, clica na descrição para mais informações sobre o copy e você vai direto para a Nelogica com todas as explicações lá no site deles. Um forte abraço e vamos continuar. Seguindo o nosso passo aqui, uma outra coisa que me ajudou bastante também é tentar deixar um pouco do que eu gosto de lado. Olhar o mercado como um meio, tá? Um meio de conseguir dinheiro, um meio de conseguir uma carreira e não o fim. Por que eu quero dizer isso? Porque é muito fácil você se apaixonar por coisas como, por exemplo, análise técnica, leitura de candles, Fibonacci, todas essas coisas elas são apaixonantes. Eu sei, boa parte dessas pessoas que hoje estão na mídia, aqui no mercado, elas sabem disso e elas apelam para essa coisa de operacional. Quantas vezes aqui nos comentários eu vejo comentários como, por exemplo, seu operacional é foda, seu operacional é bom. Não é uma crítica a quem faz isso, mas eu quero que você pense no seguinte: eu poderia escrever exatamente com os mínimos detalhes, como eu já fiz, todos os meus vídeos mostram como é que eu opero, com os mínimos detalhes, como é que eu faço, e 90% das pessoas não conseguiriam executar ainda. Porque não está no operacional, não é isso. É a maneira de como você pensa quando você está em uma operação que realmente conta. Como é que você pensa quando você está em uma operação? Você pensa em o que está acontecendo, onde é que eu vou aumentar essa posição se eu estiver certo, o que pode acontecer, onde é que eu vou estopar essa posição com o menor risco possível. É isso que faz a diferença. Ou quando você está identificando qual que é o melhor lugar para atuar mais ou menos risco, quando você define uma estratégia para seguir, quando você já está na posição, aonde aumentar de posição, aonde aumentar o risco, quando zerar ela, quando você não está confortável, eliminar em qualquer hipótese a possibilidade de você segurar uma posição errada, de você não estopar. Esses são os pontos que realmente te colocam numa trajetória de ganho. O operacional, ele ajuda, claro que ajuda, mas essa é a parte mais simples. Tá? O operacional é a parte mais simples. Em tese, 90% dos operacionais que estão aí funcionam. A execução deles é uma coisa que a gente, cara, é muito difícil. Eu passei a entender que o que faria diferença na minha carreira é o quão fissurado eu sou, o quão aficionado eu sou para corrigir, atenção, tá? Para corrigir os problemas que ou estão aparecendo para mim ou que eu carrego. Tá? Essa é a minha maior lição, é o santo graal, que se você entender o que eu tô falando, a chance de você não ser bem sucedido é quase zero. Se você entender que o mais importante é você entrar pro mercado pensando em corrigir problemas, não tem como em 2 anos você não corrigir todos eles, e aí você fica muito mais esperto ali do que pode estar surgindo para você corrigir o mais rápido possível. Eu tinha um professor de música que ele falava assim, a única diferença de um cara que toca violino na igreja e um cara que toca violino na USESP é que o cara da USESP consegue consertar os erros de afinação muito mais rápido. Na hora que ele põe o dedo, ele tá tão acostumado que ele conserta muito mais rápido. A única maneira de um cara ficar realmente consistente é ele ter o mínimo de erros possíveis, tá? Ou seja, ele já trabalhou e consertou quase todos os problemas que ele carrega, e ele ser capaz de, quando outro problema novo está acontecendo, ele identificar e cortar rápido. Porque eles vão acontecer, tá? Você vai estar constantemente criando problemas novos, simplesmente porque o mercado muda, né? Você muda, o mercado muda, às vezes essas duas coisas mudam ao mesmo tempo, e esses problemas eles vão surgindo. Mas se você, depois de um tempo, ficou bom em consertar problemas, você vai identificar eles, vai achar um ponto para parar, e você vai estar sempre com uma curva ascendente. Eu não tô falando só tecnicamente, eu não tô nem falando de stop, tá? Eu tô falando de atitude, de coisas que você tá fazendo ali, né?
Por exemplo, correr risco demais numa hora que não é pra correr, num dia que não é pra correr. Afinal de contas, no mercado, é um jogo de habilidades. Quanto mais habilidades você tiver pra dominar a si mesmo, ao banco de dados que a gente chama de mercado, melhor vai ser a sua atuação, tá? Porque os dias vão ser diferentes e essa tomada de decisão de ser agressivo no melhor dia, de ser totalmente conservador num dia truncado, fechado, ruim, isso a médio e longo prazo deixa a sua curva exponencial, mas não há nada mais difícil do que ficar bom nisso. E este foi um problema que eu venho trabalhando nos últimos 4 anos, tá? E nunca para. Hoje eu posso me considerar que eu tô bom nisso, eu me conheço muito bem. E essa é a principal virtude que você ganha trabalhando nesses problemas, é se conhecendo. Quando é que eu tô bom para operar? Quando é que eu tô bom para correr risco? Qual que é o mercado que mais se adequa ao que eu faço bem? E quando ele aparece, qual que é a minha principal função? Eu tô correndo muito risco aqui, tô correndo risco de menos. O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer agora nesse próximo segundo? Com o tempo, isso vai ficando meio que Jedi para você. Se você estiver sempre repetindo as coisas certas, você vai conseguir ver esse banco de dados passando na sua frente e essas decisões, se fossem sinapses no cérebro, já conectando o que você precisa fazer em tempo real. Mas demora. É um processo e você vai ter que buscar ser bom nisso devagar, tentando olhar para o que você está fazendo, identificando os problemas e falar, isso aqui é um problema sério que eu preciso corrigir. E aí esquece que ele ganha dinheiro antes disso. Não vai rolar. Eu vou te falar uma coisa. Um dos problemas do mercado é o seguinte, não sei se você conhece, deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Nunca, ninguém que nunca pegou esse instrumento vai conseguir colocar no corpo certo, pegar o arco e tirar um som da primeira vez. Nunca. Absolutamente nunca. Diferente de um piano, que num piano você consegue sentar e você vai tocar a nota, ela vai ser afinada, e qualquer outro instrumento. E por que isso é importante? Porque quando você entra no mercado, o mercado é muito mais parecido com o piano. Você consegue sentar e você consegue tirar dinheiro. Mesmo fazendo tudo errado. Como a dinâmica do mercado, ela não é binária, é 1 ou 0, ela te dá variações do que você está fazendo, e o que você está fazendo pode não ser totalmente errado. E esse não totalmente errado, junto com sorte, junto com o que está acontecendo, se transforma em dinheiro. E aí, a falsa informação que você recebe é, se é por aqui, apareceu um dinheiro no que eu estou fazendo, é por aqui. E qualquer pessoa com, de repente, mais de 2 ou 3 meses, já sacou isso. Mas como é que eu conserto? Essa é a pergunta, né? E aí você fica ali tentando uma coisa ou outra, e há 1 milhão de maneiras de fazer as coisas erradas, tá? Provavelmente pouquíssimas de fazer o certo. Então, por conta dessa característica no mercado, você pode passar, de repente, 5, 6, 7, 10 anos e ainda não conseguir fazer dinheiro sustentavelmente a médio e longo prazo, simplesmente porque você está nesse problema de sentar no piano, tocar ali brilha, brilha, estrelinha, e você não consegue sair disso, porque a técnica que você está usando só dá para tocar brilha, brilha, estrelinha. Você vai tocar outra coisa, vai travar tudo. Para terminar esse ponto, o que eu realmente quero dizer é que com certeza você aí tem problemas que precisam ser consertados. Se a sua curva mensal, semanal, anual não tá boa, não é porque o mercado é assim mesmo, não é porque você está fazendo coisas erradas que precisam ser eliminadas. JR, o que é? Você sabe. Você sabe, todo mundo que hoje sentar a bunda de noite e fazer uma pergunta sincera para si mesmo, o que eu tô fazendo de errado, vai ter uma resposta verdadeira. Ninguém sabe mais do que você. Você sabe. Se é o médio para trás, você sabe que é. Se é mexer no stop, você sabe que é. Você sabe o que é. O fogo é você criar responsabilidade bastante para pensar, cara, como eu conserto isso? Como é que eu foco para consertar isso? Tá? A gente está sempre tentando achar justificativas para carregar esses erros para frente, ou de repente imaginar que eles não vão acontecer de novo. Cara, não, amanhã é um novo dia, não posso acontecer. Vai acontecer de novo, vai. E outra, sua carreira, assim, você nunca vai conseguir ser, por exemplo, que nem se você quiser ser um trader de copy trade, você não pode ter esse tipo de erros. Não pode. É inadmissível. Então, se você quiser ter uma carreira que realmente seja sustentável, você não tem outro caminho. Você vai ter que corrigir esses caras, tá? Uma luta diária, né? E ela só dá certo porque há, claro, uma supervisão em cima. Senão não daria, tá? Então, voltando ao ponto 1 também, procura uma supervisão aí, tá? E, claro, o terceiro ponto que eu queria pôr hoje é paciência, cara. É paciência. Eu tenho 12 anos que eu tô
trabalhando nesses pontos e me resolvendo. E o mercado é essa magia. Você sempre pode mais, sabe? Você sempre pode mais. Eu recebi uma outra pergunta um dia desses sobre... Cara, se você acha que tocar um copy trade você é bom, eu vejo o seu resultado, você é o melhor copy trade hoje do Brasil, por que você não faz esse dinheiro só pra você? Pensa assim, cara, olha só. Eu e a Nelogic fizemos um lançamento, eu tenho 200 pessoas nesse copy trade. Dá pra você imaginar o quanto de dinheiro que isso não dá. Eu não sou bonzinho. Eu estou negociando a minha habilidade de uma maneira muito justa pra mim. E muito, mas muito lucrativa. Mas olha que interessante, o mercado é tão bacana que se eu estiver operando para uma pessoa e se eu estiver operando para 200, eu vou fazer a mesma coisa. Isso vai me tomar o mesmo tempo, não a mesma habilidade, porque é bem diferente. Quando você tem 200 pessoas te multiplicando ali, existe uma série de outras habilidades que você precisa, como entender book, uma região que você pode entrar. E eu trabalho às vezes com 10 mil contratos em uma posição, entende? É muito pesado. Você precisa entender ali um pouco. Mas pensando assim... eu pensando em estratégia, a estratégia mesma que eu vou usar para uma ou para 200. Poder ajudar 200 pessoas, cara, é legal pra caramba. Vocês não têm ideia do quanto é gostoso ouvir aquelas mensagens que vocês me mandam, galera, que é do meu copy trade. É muito bom pra mim, cara. É uma coisa que me anima demais, tá? Não é clichê, não. É claro que eu gosto do dinheiro. Mas isso, cara, é muito mais gratificante do que o dinheiro. Eu vou te contar um segredo. Quando a gente terminou a venda dos copy trades, foi bem interessante, porque 200 pessoas no copy trade financeiramente é muito, mas muito legal. Mas sabe o que me deixou realmente mais feliz? Não é brincadeira, não. Quando chegou no final desse mês agora, eu ganhei o destaque de melhor copy trade do Brasil pela Nelogic, né? Destaque do mês como as melhores avaliações. E cara, não tem nada até agora que me deixou mais feliz na carreira do que isso. Porque, pensa assim, no meu trabalho, quem tem copy trade é um par meu, né? Nós somos pares. Onde está a minha competição, né? São com esses caras. E ganhar um reconhecimento como sendo o destaque, né? Ou melhor ali naquele mês, cara, não tem nada melhor. Mas eu demorei 12 anos para ganhar isso. 12 anos. Cara, é tempo pra caramba, viu? É tempo pra caramba. Então não desista com 2 anos, cara. Não desista com 1, 2 anos, nem com 3, 4. Essas coisas, elas levam tempo. Essa galerinha de 5 anos de mercado, ou 20, 22, 23 anos, aí que, sabe, não tem um fio de barba na cara e falam da mesma maneira, essa galera não faz dinheiro. Cara, assim, não tem como. Não tem como. Você aí que é mais velho sabe do que eu tô falando e o quão difícil é ganhar dinheiro no mercado. Então, não adianta se comparar com eles porque eles estão mentindo pra você. Ou pelo menos fingindo uma realidade, porque eles não ganham. Então, não se compare com ninguém. Nem comigo, nem com ninguém. Cada um tem um tempo. Eu não acho que seja impossível ganhar dinheiro de maneira consistente mesmo, cedo na carreira. Com 3, 4 anos. Eu acho que dá. Eu já vi caras assim, são excepcionais. É 0,01%, sabe? A maioria vai ter que suar bem. Contanto que você esteja olhando para o lado certo, que é corrigir os problemas, possa levar o tempo que for. Que leve o tempo que for, não importa, tá? Mas não desista. Você não vai quebrar. Usa pouco dinheiro, usa o dinheiro que dá para você usar enquanto você está crescendo na carreira, até que realmente você possa ganhar aí, sabe, musculatura emocional, mental, do mercado, para você buscar e galgar voos maiores. Bacana. Fico muito feliz por você estar comigo até o final. Se você está aqui e não se inscreveu ainda, não se esqueça de se inscrever. Deixe seu comentário, ajuda bastante o canal. Mexe aí com a questão do algoritmo, que é muito bom para mim. Um forte abraço e eu te vejo no game.